A partir de agora você fica com A Era da Colaboração, com Juliana Poloni, para seguir adiante. Olá, ouvintes da Rádio Cloud Coaching, Juliana Poloni, falando aqui com vocês, nossos temas dos programas de convivência, mediação, negociação e colaboração. Temas com os quais trabalho a partir da mediação de conflitos, da facilitação de conversas e de mentorias. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês, pensando na convivência. Vocês acham que a comunicação interfere na convivência? Acho que responderam que sim, é claro, Juliana, que interfere. E muito, né, gente? Então, a gente deseja sempre ter uma convivência mais leve, uma convivência mais tranquila, as pessoas usam a palavra harmonia, né? Mais harmonia. O que seria essa mais harmonia, né? Essa leveza, as coisas fluindo, sem precisar ficar debatendo muito, né? Sem ter muito espaço de confronto. E, ao mesmo tempo, eu venho recebendo pessoas nas mediações com muita dificuldade de expressar o que elas realmente precisam, que elas acabam explodindo, sendo grosseiras, sendo rude. E aí a outra pessoa que se relaciona normalmente fala, porque é muito palavrão, muito xingamento, eu tô cansada da forma como eu sou tratado, né? Então, o primeiro convite que eu faço para vocês é a gente olhar para a comunicação, mas muito mais como o que eu falo, com o conteúdo do que eu falo. Sim, xingamento é conteúdo, mas o conteúdo do xingamento é o que é colocado para fora. Comunicação é de dentro para fora. Essa é uma frase que eu falo em muitos contextos, porque as pessoas elas tendem a achar que comunicar é o que eu falo, mas comunicar é muito mais do que eu falo. Comunicar é tudo, é um todo, é um complexo de elementos que começa na minha mente, no meu pensamento, que começa também no filtro que eu tenho nos meus olhos, porque eu olho uma determinada situação, eu olho um determinado acontecimento, ou eu escuto, né? Também posso falar que começa nos ouvidos, então, eu escuto uma determinada coisa, eu vou fazer um filtro sobre isso, esse filtro é meu. A percepção que eu tenho sobre o que está acontecendo é minha. Tanto que se você colocar uma mesma cena, uma mesma imagem, as pessoas tendem a descrever de formas muito diferentes. Às vezes até com algumas semelhanças, mas de formas muito diferentes, de lugares muito diferentes. Por quê? Porque não é objetivo o que eu vejo. A realidade não é objetiva. A interpretação dessa realidade, ela acontece no nosso cérebro. E ela vem a partir das coisas que a gente acredita, das coisas que a gente lê, das pessoas que a gente escuta, da nossa história de vida, das nossas crenças, dos nossos sonhos. Então, existe um filtro muito grande pelo qual essas coisas que estão acontecendo, seja algo que eu estou vendo, sejam coisas que eu estou ouvindo, eu vou fazer esse filtro. E a partir desse filtro, eu vou me comunicar, eu vou me expressar. E quando eu vou me expressar, eu vou transbordar todas essas questões que estão internas, que são minhas, eu vou colocar isso para fora, para o outro. E aí isso vem normalmente de maneira desastrosa mesmo, né? Porque se eu já partir desse lugar, então existe um processo mental. E eu gosto, né, da gente pensar que a comunicação, então, ela vai do pensamento, ela vai do olhar, ela vai da escuta, ela vai do sentimento, porque quando eu vejo coisas, quando eu escuto coisas, eu sinto coisas. E a gente
a gente precisa trabalhar muito, gente, essa conexão com o nosso próprio corpo, porque normalmente as pessoas estão desconectadas do que elas estão sentindo quando elas veem, quando elas escutam algo. Então, eu sinto coisas. E o que eu sinto, a minha emoção presente naquele momento, também vai transbordar pela minha boca. Então, a comunicação em si, a expressão é o comportamento, é o que vai para fora, é o que vai ser visto. Mas tem muitas coisas, né? Eu gosto muito de trabalhar a partir da comunicação não violenta, que faz esse caminho mental da comunicação, né? Então, eu tentar separar os meus pensamentos, eu fazer essa separação. Não, isso é meu, isso é eu tentar ser o mais fotográfico possível, né? Em fazer inferências sobre aquilo que eu estou observando, localizar os meus sentimentos e a consciência de que os meus sentimentos estão atrelados, estão relacionados às minhas necessidades e não ao que o outro faz para mim, e não ao que o outro me disse. Então, ter essa consciência desse processo interno que acontece antes da gente falar, né? Então, a gente passa a se comunicar de uma forma muito mais consciente. E aí sim eu posso me expressar, só que eu vou me expressar de uma forma não agressiva para o outro, mas vou me expressar de uma forma autêntica, de uma forma que eu tô falando de mim, do que se passa comigo quando eu escuto e o que se passa comigo quando eu vejo uma situação acontecendo. Então, a comunicação, ela faz muita diferença na nossa expressão, né? Mas, principalmente, olhar para o processo interno em que isso se dá. Eu fico por aqui, fica esse convite para você pensar sobre isso e procurar formas de aperfeiçoar, evoluir a sua comunicação internamente e não só a forma como você tem falado, as palavras que você tem escolhido para falar. Se você quiser conversar mais sobre isso, eu estou disponível no WhatsApp 11 95383 9689. Um abraço. Final de mais um programa, A Era da Colaboração, para seguir adiante, com Juliana Poloni. A Era da Colaboração, para seguir adiante, com Juliana Poloni. Sempre às segundas-feiras, às 16h30, com reprise na terça, às 10h, e na quarta, às 13 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site, radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.